Olá, eu sou Fernando Gavi do Olimpíada Todo Dia. Estou aqui no Arena Hub, dentro do Allianz Parque, já funcionando com seu espaço físico. E hoje a missão é entrevistar os candidatos à presidência e vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil. Vamos falar agora com Rafael Westrup, que era presidente da Confederação Brasileira de Tênis e agora se candidata à presidência do Comitê Olímpico do Brasil, e com Emanuel Rego, nosso campeão olímpico do vôlei de praia, que é candidato à vice-presidência do COB. Prazer ter vocês dois aqui, Rafael e Emanuel. Olha, Fernando, o prazer é todo nosso. Nós que estamos aí numa campanha de peregrinação pelo Brasil, visitando as diferentes realidades, poder sentar e dialogar com a comunidade esportiva brasileira dentro de um movimento tão importante como o Olimpíada Todo Dia é sempre uma honra, um prazer e, com certeza, um momento de valorização nosso para que a gente possa discutir esporte. Muito obrigado. Eu também agradeço a possibilidade. Acho que é um momento que a gente pode trocar um pouquinho de ideias, trazer mais do que, né, a nossa ideia de mudança dentro do COB ou de continuidade de tudo que é bem feito. Acho que é um papo interessante que a comunidade esportiva tem que acompanhar aí no Olimpíada Todo Dia. Legal. Rafael e Emanuel, vamos ao nosso primeiro assunto, engajamento de fãs. Como vocês pretendem aumentar o alcance do esporte olímpico brasileiro e o engajamento dos fãs com as modalidades que fazem parte dos Jogos? Olha que legal, a gente já começa com uma pergunta super interessante, Fernando. Esse é um desafio enorme, reconhecemos isso. Buscamos trabalhar dentro das tendências. Vou trazer um pouquinho de experiências que a gente teve. Tanto Emanuel, nosso herói olímpico, mas um grande executivo do esporte também, seja do Fluminense ou mesmo do governo federal, e eu também como gestor. Nós temos uma iniciativa dentro do nosso plano de governo que é buscar trazer os canais de mídia, fortalecer através de um canal olímpico, seja através do COB TV, ou seja mesmo em parcerias onde a gente produza conteúdo e tenha um canal, seja de TV fechada, expansiva, TV aberta, para que a gente possa divulgar as 35 modalidades olímpicas filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil dentro de uma grade robusta, onde haja visibilidade através de eventos, através de ações, de programas onde cada confederação já também atua, mas que, infelizmente, não tem acesso à exposição através da televisão. E é isso que a gente quer fazer. Nós sabemos, logicamente, que há uma mudança muito grande hoje no sistema televisivo, tanto na geração de conteúdo como mesmo a possibilidade de exposição, mas tivemos uma experiência muito bacana no tênis, temos o Band Sports como canal oficial do tênis nacional, e isso é nada além conquistado através de diálogo, através de uma comunicação direta entre uma entidade e um canal, e que, com certeza, a gente, de uma maneira muito franca, chegamos a um denominador comum para conquistar esse espaço. E, com certeza, nós temos a real possibilidade de conquistarmos isso para o Comitê Olímpico do Brasil, que reverbere e encontre, então, ressonância e capilaridade para que todas as confederações possam divulgar os seus esportes da melhor maneira. E isso, naturalmente, um dos desdobramentos, efeitos colaterais positivos, é um engajamento maior dos fãs. Tivemos uma experiência muito interessante, né, onde o curling, um esporte, né, do gelo, né, disputado nas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Inverno, se tornou tão popular no Brasil, não tanto na prática ainda. Né? Matheus Figueiredo, presidente da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, inclusive com o lançamento da Arena Ice em São Paulo, ele está desenvolvendo um trabalho fantástico para que aumente, né, a massa crítica de praticantes desse esporte. Mas o interesse só aconteceu a partir do momento que houve um espaço na televisão quando da transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno. E é isso que a gente quer proporcionar, um espaço maior na rede de televisão para todos os esportes olímpicos, impactando, então, um engajamento maior de fãs. O que eu posso contribuir, Fabiano, é na potencialização do time Brasil. O time Brasil são os maiores heróis que nós temos, né? Que eles disputam as Olimpíadas, Pan-Americanos, Sul-Americanos, deixar mais aparente, né, os feitos desses grandes heróis. Acho que o engajamento vem do grande exemplo que eles têm. Já existe um modelo de participação de embaixadores nos jogos escolares, onde leva esses heróis para que os atletas daquela a idade que estão se apaixonando ainda, né, com o esporte,
acho que a base de trazer mais fãs, acho que é a partir disso também, fazer com que os fãs estejam mais próximos desses heróis e os heróis também usem as plataformas do COB para ser uma forma de contaminar as pessoas com o espírito olímpico. Muito legal. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil bateu o recorde de medalhas da história, né? Mas é evidente que pelo tamanho do país é possível melhorar num projeto a médio e longo prazo para deixar o país mais próximo das grandes potências. Qual é o projeto de vocês para aumentar a base de atletas nas mais variadas modalidades para, no futuro, retirar dessa base a qualidade necessária para o Brasil efetivamente mudar de patamar? Olha, seria utópico dizer que o Comitê Olímpico do Brasil tem a capacidade de abraçar todo o contexto esportivo nacional. Não há viabilidade para, e não é a razão de existir do Comitê Olímpico do Brasil. Nós acreditamos que existam, e de fato existem, diversas entidades complementares, outros comitês, clubes, federações, confederações. Os atletas são fundamentais para isso. Nós estamos num momento onde, por exemplo, um SESI, onde desenvolve trabalhos de fomento de base para natação, para o atletismo, para hóquei sobre a grama, onde temos secretarias estaduais e municipais com projetos já em andamento, projetos maravilhosos de amplas ou de diversas modalidades. O que é necessário é uma participação efetiva do COB em capacitação de profissionais, de professores, de treinadores, para o aumento da retenção desses atletas mirins, né, desses novos, desses iniciantes, atletas juvenis, e que haja, então, direcionamento para que aqueles com maior destaque tenham a garantia de serem recebidos em centros já de alta performance e alto rendimento. Para a massificação, entendemos que é necessário a construção de um caminho construído a várias mãos, onde não haja projetos isolados e onde haja uma interação para a otimização, não só de recursos financeiros, mas de recursos humanos, de recursos de equipamentos esportivos, seja através de clubes com uma capacidade de absorção de atletas, seja através de centros de treinamento já regionais. Então, a gente entende que o COB tem esse papel de capacitar, levar um selo olímpico juntamente com os atletas. Então, os atletas são grandes inspiradores, atletas já heróis olímpicos, para que estejam constantemente dentro de um calendário regular, visitando esses centros e que sirvam sempre de uma retroalimentação inspiradora para que crianças e jovens não só trabalhem como uma frequência complementar da sua educação, mas trabalhem com uma visão de futuro e acreditar que, com certeza, logo, logo, estarão participando nos Jogos Olímpicos e, com certeza, como desdobramento, conquistando mais medalhas para o Brasil. Pois é. Contribuindo, eu gosto muito de ouvir o Rafael falar, porque ele tem um conhecimento bem amplo assim, né, da gestão, né? Tem uma gestão da CBT bem clara na frente dele. E o que eu gosto também de complementar, acho que é o planejamento estratégico. Hoje o planejamento estratégico do COB ele tem uma função de pensar de 4 em 4 anos, né, que é o certo, né? O nosso alto rendimento está ali. A gente tem a nossa tendência a ampliar um pouco esse planejamento, chegar a 8 anos, para que a gente tenha essa já renovação dos atletas, né, de uma Olimpíada para outra. E um terceiro módulo de planejamento é 12 anos. Né? Então, vou falar planejamento de 12 anos, por quê? Porque assim o COB pode ajudar ou sentir mais um feedback de todas as confederações, porque em 12 anos é um tempo suficiente para você criar ídolos. Né? Você tem um acompanhamento muito maior, e acho que o COB fazendo esse planejamento de 12 anos junto com as confederações, um trabalho a duas mãos, acho que a formação de atletas vai ficar mais visível, porque a gente possa capacitar os profissionais a uma filosofia a longo prazo. Então, acho que pensando assim, em 12 anos a gente consegue ajudar bastante as confederações a fazerem um projeto a longo prazo. Tanto o Rafael quanto o Emanuel falaram em capacitação, então vou passar para o tema conhecimento. O Comitê Olímpico do Brasil tem o Instituto Olímpico Brasileiro. O que vocês imaginam que é possível fazer com ele? E como a difusão do conhecimento pode ajudar o esporte olímpico a crescer no país? Olha, um dos grandes papéis, Fernando, do Comitê Olímpico do Brasil é disseminar conhecimento. Conhecimento esse adquirido através da parte acadêmica de grandes estudiosos, mas também através da expertise conquistada na prática por treinadores, de novo, por atletas. Então, nós temos esse papel
de criar um padrão de ensino de qualidade para o esporte brasileiro. Entendemos que várias confederações já têm seus departamentos de capacitação de profissionais, seja de professores, treinadores, de árbitros também. E queremos ter uma simbiose com o que já há de mais moderno nas confederações, para podermos buscar a capilaridade junto, novamente, a projetos já tão bem executados nas diversas regiões do Brasil. O que falta, o que nós sentimos na busca dessa comunicação nas últimas semanas, visitando entidades, visitando órgãos responsáveis por desenvolvimento esportivo, sentimos uma carência e um estado relatado por esses próprios órgãos quase de órfãos, sentindo órfãos por receber, né, informações de qualidade de órgãos como o próprio Comitê Olímpico do Brasil. Entendemos que sim, muito factível realizarmos workshops nacionais e internacionais, que isso tenha dentro do calendário anual do COB a sua frequência, incluindo atletas, incluindo dirigentes, incluindo entidades formadoras, para que a gente possa ter, ao final do dia, um selo de qualidade para cada local de trabalho. Nós temos que unir parte acadêmica, pedagógica, toda a didática, juntamente, novamente, com a expertise conquistada por treinadores e atletas ao longo dos últimos Jogos Olímpicos. Temos que trazer isso para dentro, mas não ficar dentro da caixa. A gente tem que sair da caixa e levar esse conhecimento para fora. E não só num grande workshop nacional ou internacional, realizado uma vez por ano. É no dia a dia, levando esse conhecimento, disseminando em cada célula esportiva hoje que já existe no Brasil, para então motivar até o desenvolvimento de novas unidades, novos projetos, novos programas esportivos nos diversos 27 estados brasileiros. Excelente, né? Você vê assim, porque eu passei por todas as fases do esporte, eu sei o quanto é importante, né, o conhecimento. E acho que no final da minha carreira, o próprio Comitê Olímpico do Brasil foi importante, né? Eu participei de praticamente todos os cursos de formação, até o CAD, que é o curso avançado de gestão esportiva. Acho que eu cheguei, né, a dirigir outras entidades por causa desse curso. Então, o que a gente talvez precisa só potencializar é trazer mais atletas para o pós-carreira. Acho que essa é uma grande preocupação, né? Dar uma oportunidade para que eles consigam se ingressar dentro dos ramos de trabalho, dentro do esporte mesmo, que isso acho que é a missão do COB. E o segundo deles é a gente pensar também nos atletas que estão começando a competir, né? Acho que se você dá uma possibilidade deles enxergar a carreira a longo prazo, né, os momentos difíceis, parte financeira, parte de entendimento de conhecimento, vou estudar online ou não. Acho que essa é uma missão que o comitê tem que ser fiel a essa missão. E a segunda dela já existe, né, que é a Academia Brasileira de Treinadores. Ela já pega já os melhores treinadores do Brasil todo. Acho que talvez a gente possa só fazer um adendo e trazer para aqueles formadores nas outras entidades, como o Comitê Brasileiro de Clubes, né, que tem ali todo o trabalho da base mesmo. Talvez acho que a ideia do Rafael é muito válida, é trazer um selo de qualidade, dizer assim, olha, essa entidade ela tem um selo de qualidade, de conhecimento do COB, né, através de OAB. Isso motiva tanto o profissional a crescer, também como os atletas, né, vou treinar nesse clube porque ele tem a chancela. Então, acho que esse conhecimento a gente pode repassar dessa maneira. E não só limitado, né, complementando Emanuel e respondendo ao Fernando, limitado à área técnica do conhecimento, da área gerencial, de governança, de conformidade. Mas para isso existir, é primeiro necessário que o próprio COB seja exemplo para isso. Tem que ser feita uma autoanálise dentro do COB, que se atinja parâmetros ideais e exemplares de gestão, para que então possa disseminar esse conhecimento. A grande diferença que nós temos é que o COB tem um orçamento financeiro, tem uma capacidade para fazer um investimento no seu ambiente interno, formar um módulo de gestão que seja referência, com a participação de todos os atores do meio esportivo. E quando falo todos os atores, não nos limitemos aos atletas, não nos limitemos às confederações, ao mercado, às empresas do mercado, à imprensa, aos meios de comunicação. Se não houver essa interação, jamais a gente vai ter sequer a proximidade com a qualidade plena.
A gente tem de visar e buscar a excelência. E para chegar na excelência, a gente tem de trazer o conhecimento de todas as áreas. Então, temos a plena convicção que esse selo de qualidade ele vai ser inspirado. Ninguém quer reinventar a roda. Nós queremos buscar o que há de melhor no mercado e trazer como um exercício interno para o COB, para então nós disseminarmos esse tipo de trabalho. Qual que é o plano de vocês para o Parque Olímpico, tanto da Barra da Tijuca quanto de Deodoro? Hoje a gente tem lá na Barra o CT do time Brasil, o Laboratório Olímpico no Maria Lenk, e tem também lá o CT da ginástica artística, né? Em Deodoro, se não me falha a memória, tem a corredeira para treinamento da canoagem slalom, tem o tiro, o stand de tiro lá que fica sob gerenciamento do Exército, mas a maior parte das estruturas está parada ou está abandonada. O que vocês acham que é possível, que papel o COB pode ter para aproveitar melhor esses espaços, ou para aproveitar esses espaços, que algum deles não está sendo feito nada, né? Está abandonado? Eu começo com a parte que eu domino mais, que é a parte de Deodoro. Deodoro tem uma parceria com, né, o Ministério da Defesa, com o Exército. Já tem eventos de lutas, está tendo taekwondo, está tendo, né, no utilização do hóquei na grama, já utiliza, né, o parque para essa utilização. Eu acho que essa parceria com o Exército foi fundamental para que aquela área ali ela seja bem utilizada, né? Isso aí já é um sucesso. Eu acho que a segunda parte, que é administrar mais o Parque Olímpico, essa realmente a gente vai ter que trazer parcerias. Acho que o COB ele tem essa capacidade, né, de utilizar aquela área. Talvez tenha que ser um planejamento específico, que é um dos nossos planos é utilizar bem aquela área ali, né, tentar uma dessa trazer realmente os recursos lá para dentro, de uma outra forma. E acho que é uma forma nossa de dar uma resposta, né, à sociedade, que é uma área de alto rendimento, que acho que o COB tem que começar a liderar. Emanuel, você falou do lado de Deodoro, uma estrutura que com certeza que eu sei que não está funcionando, que está fechada, e é uma pena, uma judiação, porque é maravilhosa aquela pista, é a pista de BMX. Essa está fechada mesmo, né? Pelo que eu entendi também, tanto é que a Confederação Brasileira de Ciclismo, ela está utilizando uma que está sendo construída no Paraná, lá em Curitiba, e está tentando utilizar outras áreas. O próprio, né, o velódromo também não está sendo utilizado. Então, a nossa preocupação é essa, dar estruturas potenciais para essas confederações possam trabalhar. A do BMX, realmente, pelo que no momento que eu estava na Secretaria de Alto Rendimento, realmente eu não tinha ouvido nenhuma parceria lá com o Deodoro. Então, acho que também a gente pode incluir dentro do nosso plano de ação, aí, de parceria. Complementando, né, Fernando, falando do Parque Olímpico da Barra, nós temos a ciência de total interesse hoje da Secretaria Especial do Esporte fazer uma composição, tá, com uma entidade como o COB, para que a gente possa ter a viabilidade e real viabilidade, porque hoje há um orçamento dentro da Secretaria do Esporte destinado para uso como rubrica de desembolso para o Parque Olímpico ou para o legado olímpico. Então, temos uma ideia factível a curto prazo de transferirmos, no primeiro momento, a sede do COB nesse imóvel alugado que hoje fica na Barra da Tijuca, onde despende milhões de reais por ano dos cofres do Comitê Olímpico do Brasil, sendo que a gente tem vizinho praticamente a essa sede alugada, o Parque Olímpico. Queremos, assim como esse conceito tão maravilhoso como a Arena Hub, em São Paulo, nós disponibilizarmos uma estrutura mínima e digna para cada uma das confederações olímpicas que tiverem interesse em estarem alocadas, criar um grande hub olímpico brasileiro, com o COB tendo a sua área administrativa, toda a sua sede instalada, vizinha ao Maria Lenk, que é onde funciona hoje o Laboratório Olímpico, vizinha, quando falamos distância caminhando, né? Ou seja, ao lado. E que possamos ter não somente a área administrativa, mas um grande calendário de eventos, porque dentro do orçamento, dentro dessa rubrica da Secretaria Especial de Esporte, há destinação para a manutenção do legado olímpico e há destinação de recursos também para programas de desenvolvimento, de fomento, seja através de projetos, de escolinhas, de clínicas e mesmo de calendário de participação e de rendimento. Calendário que a gente pode disponibilizar de uma forma que a gente consiga executar torneios nacionais, torneios internacionais,
para as diversas modalidades, num conceito multiuso, que é nada mais, nada menos do que se faz no mundo inteiro. Inclusive, com a possibilidade de tornar ainda rentável monetizar em determinadas oportunidades, prestar contas desses recursos, das novas receitas que entrarem, para reinvestir na ponta, reinvestir no atleta. Hoje nós temos, além da possibilidade de cortar essa torneira, né, que jorra dinheiro no aluguel da sede da Barra da Tijuca, cortarmos isso e termos oportunidade de trazer novas receitas através da geração de conteúdos técnicos, temáticos, dentro do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, para que esses recursos sejam reinvestidos nos atletas. E mais, oferecer e dar dignidade a muitas das confederações que hoje pagam aluguéis em salas comerciais de 15 metros quadrados, de 20 metros quadrados, e tem que passar o chapéu muitas vezes para poder ter o mínimo de dignidade. E facilitar, porque isso é gestão. No momento que você tem a descentralização dos recursos do Comitê Olímpico do Brasil para as confederações, onde há uma série de exigências de prestações de contas, há um fluxo muito grande de documentos, há necessidade de comunicação direta entre colaboradores, setores de prestação de contas das confederações, setor de prestação de contas do COB, há necessidade de oferecer uma estrutura mínima e digna, seja através de orçamento financeiro ou mesmo instalações para a comissão de atletas. Imagina nós temos a comissão de atletas com um escritório próprio dentro desse hub que o Comitê Olímpico quer oferecer dentro do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, ou mesmo Deodoro, dentro do Legado Olímpico. É responsabilidade do COB, sim, buscar alternativas para isso e temos a total certeza que é factível. Legal. Como vocês veem a área de negócios do Comitê Olímpico do Brasil? Como é possível otimizar para gerar mais receita, especialmente vinda da iniciativa privada? Olha, a gente tem hoje, dentro do organograma do COB, profissionais maravilhosos. Nós temos lá um corpo de trabalho, uma força de trabalho muito boa, que a gente vai poder e deveremos otimizar e aproveitar muitos recursos humanos lá. O que é necessário é uma reestruturação conceitual. Nós temos hoje uma área de marketing que ela é muito mais voltada para uma assessoria de comunicação do que, de fato, para uma área comercial. A gente tem um mercado, um oceano azul aí, sedento para que a gente traga conteúdo, para que nós apresentemos um futuro de oportunidades, para que, então, esse mercado invista dentro do esporte olímpico brasileiro. O Emanuel já citou muito bem, nós temos o time Brasil, temos esses heróis olímpicos, na qual temos de ter uma ligação real, com um amparo jurídico, para que a gente possa ter credibilidade, que a gente vá ao mercado, que a gente prospecte novos negócios e que a gente tenha, principalmente, a profissionalização de um departamento comercial dentro do COB. Coisa que não existe há anos. Então, é o nosso papel desmembrar esse departamento de marketing, que a gente tenha um braço comercial e que esse braço comercial, principalmente, tenha o respaldo, tenha credibilidade para poder ir ao mercado sem arestas, que tenha conteúdo, que o COB desenhe esses conteúdos e que tenha valoração desses conteúdos do COB. A partir daí, a gente acredita muito no potencial de geração de novos negócios. Além, lógico, de todo esse caminho digital que a gente tem. Aí são projetos que a gente já tem desenhados a partir do momento que nós desmembrarmos e tivermos a profissionalização do departamento comercial do COB. Nós temos muitos projetos a desenvolver, inclusive, com esse braço digital dentro do COB. Eu acredito muito também, seguindo também essa reestruturação que o Rafael comentou, que ela é importantíssima, né, para criar uma credibilidade. Eu acredito também na reconstrução da imagem positiva do Comitê Olímpico do Brasil. Acho que essa é uma das nossas intenções. Acho que a nossa parceria, sendo um presidente de confederação, que tem domínio da área, né, foi presidente também de federação, como o Rafael foi, então ele tem o domínio dessa parte administrativa, e eu tendo uma história olímpica, né, de mais de 25 anos, 5 Olimpíadas, também participei da comissão de atleta desde 2013,
na construção da participação do atleta, né? Então, acho que agora, nesse momento, é uma oportunidade da gente unir forças para que o COB restabeleça aquela imagem de liderança olímpica. Acho que nós todos que somos ligados pelo movimento olímpico, a gente precisa disso. É como se fosse assim, olha, venha que a gente acredite, esse movimento é válido. E nisso vem atletas, vem a comunidade esportiva, vem os patrocinadores, apoiadores, vem até as instituições externas, né? O próprio Panam Esportes, o próprio o Comitê Olímpico Internacional, vendo o movimento e acreditando nessa nova imagem. Acho que isso aqui acho que é fundamental. E esse é o caminho que o Rafael a gente está trilhando, tentando motivar as pessoas, engajá-las, que o esporte olímpico ele é gigante no nosso país. Que a gente se motiva a ver os atletas, né? A gente se motiva a ver a boa representação lá fora. E aí acho que todo mundo vem junto. Acho que também todos os jornalistas vão começar a enxergar, pô, esse é o movimento que eu queria. Agora dá para falar bem, então vamos junto. Talvez acho que também seja uma grande construção que a gente está lutando e batendo porta a porta, tentando mostrar esse novo viés. Legal. Vocês falaram aí, lá no começo da nossa conversa, sobre a possibilidade de abrir a mídia, de fazer um canal, enfim. Mas eu tenho um assunto aqui que é mídia e conteúdo, que eu estou perguntando para todos. Talvez seja o momento aqui, já que vocês já falaram de algumas coisas relacionadas à mídia e conteúdo, de explicar um pouco mais desse plano digital de vocês. Olha, a gente tem total possibilidade de trabalhar com streaming para transmissões de canais e gerar o conteúdo minimizando o custo para o próprio canal que seja parceiro para fazer o canal olímpico. A geração de conteúdos do próprio COB TV para que alimente esses canais, porque sabemos que há uma redução drástica, né, nas redações e de profissionais nos meios de comunicação, que a gente possa entregar esses conteúdos, que a gente consiga temos um projeto muito claro, que é o projeto Time Brasil, até é segredo, mas a gente pode abrir aqui um pouquinho, que é a monetização através da fidelização, através de eu não quero ser tão explícito, mas a ideia conceitual através de clubes de benefício, de experiências, tá? Onde a gente consiga ter uma interação através das plataformas digitais com os fãs do esporte, não necessariamente praticantes do esporte, porque sabemos que há uma gama enorme de espectadores que não praticam esporte, mas que são atletas do sofá, né? Que amam o esporte olímpico e que a gente, então, tenha essa tecnologia, as ferramentas tecnológicas para que, de maneira digital, a gente consiga ter interação e monetizar o COB com novas receitas. Sabemos que existem programas, vou dar um exemplo, né, que a gente está tentando já num estágio muito avançado, projeto nosso na Confederação Brasileira de Tênis, inspirado na Federação Americana de Tênis, na USTA, que é a dona do US Open, e da nossa grande parceira, a Federação Francesa de Tênis. Temos um contrato com Roland Garros. Hoje, os filiados da Federação Francesa de Tênis são 1.300.000 filiados. Destes 1.300.000, 1 milhão não praticam tênis. São filiados à Federação Francesa de Tênis por uma série de razões. Primeiro, porque é uma empresa de muita credibilidade, uma empresa esportiva de muita credibilidade, então o orgulho de fazer parte é o primeiro. Segundo, um leque de opções que vende experiência aos seus filiados, como Copa Davis, Fed Cup ou Roland Garros, com a possibilidade de comprar ingressos de Roland Garros num período exclusivo, de participar de um coquetel com jogadores de renome franceses, enfim, experiências através das plataformas digitais e que isso traga novos adeptos, novos fãs para dentro, que interajam, que haja uma retenção grande, que através disso haja uma monetização através de pacotes. Aí o céu é o limite. E quando nós falamos de uma federação de apenas uma modalidade, que é a Federação Francesa de Tênis, nós temos na nossa, dentro do COB, 35 confederações, e que esse serviço ele não seja restrito apenas ao COB, não, que ele seja oferecido às confederações e que os atletas, seja da comissão de atletas, sejam atletas que não façam parte da comissão, mas sejam indicados ou que passem pelos critérios específicos que o COB estabeleça,
sejam os grandes elementos dentro dessas plataformas e que esse atleta também seja rentabilizado. Esse atleta também receba dividendos desse grande projeto. Né? Então, de maneira mais sintetizada e mais simples possível, pedagogicamente falando, é criar produto, utilizar as ferramentas tecnológicas atuais para utilizar os meios digitais para interação com os fãs do esporte, monetizando, tá? Através de conteúdos, através de experiências, monetizando o esporte olímpico brasileiro. Foi uma aula essa aí que realmente é motivador. Acho que também o que a gente pode também potencializar é a informação das modalidades. Acho que o COB ele realmente um centralizador de informações, 35 modalidades, ele tem um volume intenso de competições, de atletas, de fomentos, de ações internas de cada uma. Eu posso até citar um exemplo numa conversa que eu e o Rafael estávamos conversando com o Jorge Otsuka, que é o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol. Eles têm uma parceria com a entidade americana Major League Baseball, onde enviam atletas e trazem atletas, trazem know-how, trazem apoio. Também tem uma relação direta com o Japão, né? Levam e trazem atletas. Então, esse tipo de informação não está, né, transparente para todo mundo ver e para aqueles que são apaixonados pelo beisebol. Então, a partir toda essa ideia, que é o que o Rafael já trouxe em termos mecânicos, como acontecer, é trazer informações, trazer já mais informações diretas, como o canal de vocês. O canal de vocês tem informações de todos os esportes. A gente poderia também fazer uma parceria e municiar essas informações, e criar parceria com outros, para também facilitar essa comunicação, porque as pessoas que estão em casa, elas querem já abrir e saber, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Então, essas informações elas são essenciais para que o COB continue sendo uma liderança, como a gente já conversou desde o começo. Começou a falar, mano, na minha cabeça, a Olimpíada todo dia faz. Bom, vamos lá, vamos seguir para o próximo assunto. E esse assunto é polêmico. Recursos públicos da Lei Piva, como vocês pretendem trabalhar com eles? Primeiro, não só trabalhar com isso. Esse eu acho que é o grande diferencial. Enquanto nós estivermos numa zona de conforto, onde o Comitê Olímpico do Brasil tenha a sua escola principal 95% dos seus recursos pautados através dos recursos da Lei Agnello Piva, a gente pensa que há uma estagnação. Nós temos de buscar novos recursos, seja por meio dessas plataformas, esses programas e projetos já tão bem falados anteriormente, seja também através de patrocínios. Nós temos tivemos uma experiência com a realização de Jogos Pan-Americanos, realização de Jogos Olímpicos no Brasil, onde havia, e no meio disso, uma Copa do Mundo de futebol, havia realmente um interesse enorme, soberbado da iniciativa privada em investir em esporte. Só que há uma percepção também errada pós-Jogos Olímpicos Rio 2016, no sentido de que agora não tem mais recurso para o esporte na iniciativa privada. Tem sim, para bons projetos, para bons trabalhos, para boas entidades que tenham uma boa gestão e boas propostas, há recurso sim. Tá? Então, o nosso plano, o nosso projeto, profissionalizar o departamento de marketing do COB, trazendo uma área específica comercial, e essa área comercial só vai funcionar quando houver a definição dos conteúdos e das propostas e das possibilidades comerciais do COB e de suas filiadas, dos atletas, para que a gente possa ir para o mercado. Há uma sinalização, por questões éticas, a gente não pode mencionar marcas, não pode mencionar companhias e empresas, mas tivemos aí a felicidade nas últimas 6 semanas visitar presidentes de grandes empresas, diretores comerciais de grandes empresas, que têm total interesse de dialogar e construir uma plataforma esportiva linkada com as suas marcas. Tá? Banco, telefonia, montadoras de automóveis, e isso a gente entende que há um alijamento do próprio COB, um autoalijamento do próprio COB em relação à iniciativa privada. Enquanto nós estivermos pautados quase que 100% em recursos públicos,
a gente tem um risco enorme de estagnação do movimento olímpico brasileiro. E temos a plena convicção. A iniciativa privada só está esperando o momento certo, e o momento certo não é falta de recurso, mas sim um direcionamento e uma segurança, seja jurídica, seja de governança, seja de gestão em geral, para poder aportar os seus recursos, porque o feedback é muito claro. O presidente de uma grande empresa, lógico, ele se preocupa com o valor, com o volume de investimento que a sua área de marketing vai colocar em determinado projeto, mas se preocupa muito mais com a sua reputação, a reputação da sua marca. Então, a preocupação maior não é que vai colocar 10 milhões, 20 milhões de investimento no projeto do time Brasil. A preocupação é o que vai ser feito com os recursos, é a ida da página 1 para a página 2, aonde as notícias do COB vão estar, se vão estar nas páginas esportivas ou em páginas que possam denegrir. Então, essa é a maior preocupação. E quando nós temos a proposta conceitual, uma proposta de plano de governo, um trabalho que já serve de exemplo de gestão de confederação, um atleta, um herói olímpico como o Emanuel, que dispensa apresentações, que tem uma história ilibada no esporte não brasileiro só, no esporte mundial. A gente sabe que o Emanuel tem estátua fora do Brasil, ou seja, há um reconhecimento não só no nosso território, mas internacional também. Quando nós recebemos feedback de organizações desportivas internacionais, tá? Recebemos ligações, recebemos mensagens de presidentes de organizações desportivas internacionais, felizes, confiantes e entusiasmados com essa possibilidade. Nós entendemos que o mercado está em polvorosa e com brilho nos olhos para que a gente possa, então, fazer uma construção conjunta. Falando de lei Agnello-Piva, para finalizar, temos de melhorar e evoluir nos critérios de distribuição dos recursos. Esse é o principal tema, tá? Porque, uma vez estarmos ainda pautados quase que 100% na lei Agnello-Piva, é necessário que haja critérios justos de distribuição desses recursos. Não pode-se mais admitir que uma confederação receba como piso ordinário R$800 mil por ano, enquanto outras recebem valores até de R$6 milhões por ano. E aqui, fique bem claro, não está se questionando as confederações que recebem muito mais recursos. O que se questiona aqui, o que se vai buscar, não é diminuir de umas para aumentar outras. Não. Há recurso no COB para aumentar o piso digno ordinário para as confederações ditas, entre aspas, pequenas. A gente tem que dar, novamente linkado ao que o Emanuel já falou, e já peço desculpa pela longa resposta, nós não podemos mirar para ciclos de 4 anos. Nós temos de mirar para ciclos de 12 anos. Emanuel pode falar com propriedade, por favor, Emanuel, me corrija se eu estiver enganado, um atleta não se forma em 4 anos. Um atleta olímpico, um resultado, mínimo 12, 16 anos. A gente sabe disso. Emanuel foi para os primeiros Jogos Olímpicos dele, a planta, ele tinha 23 anos. Achou que ia lá e ganhar uma medalha de ouro. Lá e ficou em 9º, se não me engano, né, Emanuel? Sim. 9º lugar. Mas foi fundamental que houvesse, primeiro, ele acreditasse na sua carreira para voltar para os Jogos Olímpicos do ano 2000 e aí sim chegar no apogeu olímpico, né? E conquistar o Olímpico, porque se não houvesse isso, não chegaria em 2000. Então, é necessário a criação de uma cultura de investimento a longo prazo. Para isso é necessário critérios rigorosos e claros de distribuição desse recurso da lei Agnello-Piva para que todos os presidentes de confederações, todas as confederações, para que todos os atletas tenham a visão de futuro e possam estar pautados num planejamento estratégico de longo prazo para saber que estão amparados, resguardados por recursos mínimos capazes de suprir e que dê condições até para que essas confederações possam, dentro de uma dignidade financeira e estrutural, buscar recursos privados também. E hoje o que acontece é um equilíbrio de pratos, confederações vendendo o almoço para pagar a janta, lamentavelmente. Para agregar essa boa resposta do Rafael, só um dos nossos pilares lá na sustentabilidade, que a gente fala da instituição, estar mais presente, né, no Congresso Nacional, trazer propostas, né, de mudanças, né, estar mais presente com os resultados que o Brasil vem trazendo, fazer relatórios, para que
toda a classe política entenda o quanto é importante, né, o investimento não só no alto rendimento, mas o alto rendimento ele faz toda uma cascata de investimentos, né, para baixo. Acho que essa é uma das nossas propostas, de estar mais presente em Brasília, conversando, discutindo com outros entes também, com o Comitê Brasileiro de Clubes, com a Confederação Brasileira de Esporte Escolar, dos esportes universitários, para trazer mais recursos e mais entendimento do que é, né, o quanto é difícil você, né, criar uma cultura esportiva no Brasil. E o quanto é importante, né? Há mudanças muito de valores, de responsabilidade quando você está envolvido com o esporte. Então, acho que essa liderança lá no Congresso Nacional também faz parte das nossas ideias para trazer mais essa credibilidade. A Lei Agnello Piva realmente é a sustentabilidade do esporte. Mas a gente pode achar outras maneiras, de outras vias, né, até políticas, organizacionais, junto com o governo federal para melhorar essa participação do esporte. Legal. Tem que ir além, né? Qual o impacto social e ambiental que vocês imaginam alcançar com a gestão de vocês? Principalmente transformar o ambiente esportivo, criar um ecossistema favorável. Quando se fala ambiental, pensa-se muito só em sustentabilidade e meio ambiente, né? A gente tem de usar o esporte como ferramenta para ações de sustentabilidade e meio ambiente, mas o que mais precisa é se renovar o ambiente esportivo. E não só num período eleitoral, transformar o ambiente esportivo como, de fato, uma preparação de um ciclo olímpico para os atletas que vão participar das Olimpíadas. É necessário criar um ecossistema a todos os envolvidos nesse ciclo olímpico. O ciclo olímpico ele não pode estar restrito a treinador e atleta, mas ao mercado, aos fãs. Quando a gente fala de engajamento, é isso, que o fã participe do início ao fim de cada ciclo, e não apenas assistir na televisão o tiro de 100 metros em 10 segundos. A gente tem que construir com todo o ambiente a participação do ciclo como um todo. Isso acontece, Fernando, com diálogo, comunicação, com persuasão e com demonstração de boa-fé, transparência e de projetos, de plano de governo, para não ficar andando em zigue-zague. A gente tem que ter um rumo, tem que ter um norte. Se nós temos um norte, se nós temos os pilares estruturados, se nós temos um time competente, se nós temos pessoas engajadas e idôneas dentro do processo, nós temos a plena convicção de que há sustentabilidade para o desenvolvimento do ambiente no ecossistema fértil do esporte olímpico brasileiro. Nossa, esse é um tema muito interessante, né? Porque você fazer um mapeamento aonde estão os atletas, onde eles são formados, o que eles fazem, e depois eles vão para os grandes centros, a gente vê que realmente o Brasil todo não é tão grande para o esporte, né? Ele é muito mais centralizado. Acho que a grande proposta nossa também é ir aonde não tem esporte, né? Fazer uma provocação, de onde que vieram? Pô, é no Acre, é nos estados mais distantes, né? Como que realmente o esporte escolar está atingindo realmente esses novos talentos? Acho que a gente tem que pensar no Brasil como um todo, que essa é a missão do Comitê Olímpico do Brasil, que já está no nome. A gente vê aonde o esporte olímpico pode tocar. Eu acredito que no Nordeste, né? Eu morei durante 10 anos em João Pessoa. João Pessoa é uma cidade muito esportiva, né? Utiliza bem, mas o interior, por exemplo, do estado da Paraíba, o que a gente pode fazer para levar alguma coisa, pelo menos uma luz? Qual a modalidade específica, né? O estudo. Poxa, será que na Bahia, quais são os esportistas que saem de lá? É boxe, é atletismo? Fazer assim uma localização. A partir daí, lógico, isso é um mapeamento. Esse mapeamento ele tem que ser muito bem feito. Acho que faz parte das estatísticas também, que faz parte do nosso pensamento ali na diretoria técnica. Eles já fazem um ótimo trabalho, né, de entender aonde os atletas estão. Mas acho que a gente pode dar um passo a mais para fomentar aquelas cidades ou aqueles núcleos que estão um pouco distantes. João Pessoa é a capital do vôlei de praia brasileiro, né? Impressionante, sai todo mundo de lá e todo mundo vai treinar lá, muito legal mesmo. Bom, vamos falar desse ano esquisito, Fernando, né? posso complementar ainda? Pode. Cabe um complemento? Desculpa. Cabe. Só para finalizar e não atrasar aí, mesmo só com a voz, que nós temos a possibilidade de desenvolver em parceria com as diversas regiões. A gente levou cursos de capacitação para tênis em cadeira de rodas, Porto Velho e Rondônia e outras regiões, e isso fez com que ano passado, por exemplo, lá em Rio Branco, a gente tivesse 6 tenistas em cadeira de rodas participando
de um torneio de tênis em cadeira de rodas em Rio Branco, que a gente tenha ido. Eu fui ao Amapá, lá em Macapá, inauguramos uma quadra que a Confederação Brasileira de Tênis construiu em parceria com a Federação Amapaense de Tênis, com arquibancada. Tinham 300 pessoas assistindo a final de um torneio com presença de televisão, um torneio de primeira classe que distribuiu R$10 mil em prêmios. Então, nós temos material humano, nós temos recursos humanos para desenvolver os esportes nas suas regiões, nas diversas regiões. O que muitas das vezes falta é a proximidade das entidades com essas regiões. Legal. Voltamos para 2020 o assunto. Esse ano foi diferente de qualquer um, né? A gente imaginava que já teria acontecido os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, não aconteceu nada, passou para o ano que vem, pandemia, refletindo economicamente de forma negativa para tudo que é lado e, claro, impactou o esporte sem dúvida nenhuma. Como é possível, que papel o COB pode ter para tentar reduzir o impacto financeiro que essa pandemia causou nas entidades, nas confederações, nos clubes, enfim? Olha, Fernando, de novo, hoje o COB é pautado basicamente 100% das suas receitas na Lei Agnello-Piva, que é o prognóstico dos recursos oriundos das loterias, né? A gente sabe que tem um presidente, por exemplo, de confederação, que tem propriedades lotéricas. Ele comentou, uma das poucas coisas que não houve redução nas receitas foram os jogos da Loteria Federal, né? Então, não vai haver diminuição de recursos oriundos da Lei Agnello-Piva. Não vai, isso é fato. Ou seja, não pode haver redução dos recursos ordinários para as confederações, né? A gente sabe que o movimento esportivo como um todo, junto com todos os segmentos, sentiu um baque, sentiu uma pressão. Mas veja, a importância do esporte, a força do esporte, se comparado a outros setores, o esporte está voltando, né? Seja através do campeonato de futebol. Semana passada fizemos um torneio de Roland Garros em Brasília. Seguimos todo o protocolo, o Emanuel esteve lá comigo visitando, fizemos a bolha, todos os meninos e meninas infantis testados e conseguimos realizar a final transmitida pelo Band Esportes. E outras modalidades estão voltando. Por quê? Porque o esporte é conteúdo que alimenta o anseio da sociedade como um todo, né? Outros eventos ainda estão em segundo plano, ainda não voltaram, eventos culturais, eventos de entretenimento. O esporte ele atende isso, ele atende a cadeia esportiva e atende o entretenimento. Impactos, com certeza. Ninguém aqui é demagogo ou hipócrita de dizer que não. Mas, para as confederações, para os atletas que estão cumprindo esse ciclo, o impacto é mínimo, né? Até porque já estão competindo, já estão treinando e os recursos eles estarão garantidos dentro do Comitê Olímpico do Brasil e serão descentralizados às confederações. O que nós esperamos, né, é que quem vença esse processo eleitoral, esse pleito agora, estabeleça os critérios que garanta o mínimo que já vinha sendo garantido e atenda aos projetos específicos, que isso é muito importante, Fernando. O que acontece é que cada confederação tem a sua especificidade, cada modalidade tem a sua especificidade. E esses são critérios também que a gente gostaria de pontuar aqui, que precisam ser melhorados. O tênis é diferente do atletismo, que é diferente do ciclismo, que é diferente do voleibol, que é diferente da escalada, enfim. A cada ano, cada modalidade tem o seu pico, dentro da sua periodização, as linhas de investimento são maiores em 2019, menores em 20, ou o contrário. Estou falando de forma lógico, muito genérica aqui, para exemplificar. Então, por que os recursos ordinários eles têm que ser lineares? Por que as confederações, vou dar um exemplo, um número mágico aqui, uma confederação que tem R$1 milhão no seu orçamento ordinário oriundo da Lei Agnello-Piva, mas no ano que ele não tem um calendário tão incisivo, ele só gasta 800 mil, sobram 200 mil, esses 200 mil tem que ser devolvido para o COB e não volta para o seu orçamento do próximo ano, e talvez o próximo ano seja o ano que ele precise de mais recursos para poder investir. Esses critérios a gente tem que mudar.
esse saldo residual, ele é daquela modalidade, ele é daquela confederação, ele tem que voltar para ser aplicado na área fim, ou seja, nas competições, nos atletas, na participação. Então, isso é muito importante. Impactos teremos, mas eles podem ser dirimidos, minimizados, se houver a gestão dentro dos recursos ordinários que nós já sabemos, e se houver a otimização na descentralização, de uma forma plausível, de uma forma transparente e com critérios claros. O tema sobre retomada ele é um pouco delicado, realmente. É delicado porque nós estamos falando de atletas de alto rendimento que precisam, no mínimo, 3 meses para chegar um pouco perto do que estavam antes da proposta da Olimpíada desse ano. Mas essa é uma missão de organização do COB, talvez, é organizar os calendários. Porque imagine, se você tiver uma liberação nos próximos meses, quantas competições estão represadas e querem ser lançadas? Todas as entidades querem fazer ao mesmo tempo. Imagine, CBDU, o esporte universitário, esporte escolar, os municipais, estaduais, os próprios campeonatos brasileiros, sul-americanos, internacionais. Imagine a avalanche de competições que vão ter. Aí a minha pergunta, será que os atletas vão estar preparados? Acho que essa também é uma visão que o COB tem que liderar, né? Tentar organizar mais ou menos isso para que os atletas tenham condições de seguir. E eu acho que o segundo momento, até fugiu o raciocínio, porque eu estava falando, eu parecia que eu estava junto com a Olimpíada, mas agora lembrei. O COB também tem a preocupação da continuidade na preparação dos atletas para a Olimpíada de 2021. Acho que uma das nossas ideias, do Rafael, que nós somos uma chapa totalmente de esporte, é entender que o que já foi feito tem que continuar. O planejamento tem que ir até o ano que vem. Houve uma mudança de um ano? Sim, aconteceu no mundo todo. Então, tudo que foi planejado, ele tem que continuar. Vamos dizer que a gente seja bem sucedido, a gente tem o compromisso de manter. Para que os atletas tenham entendimento na confiança no que fizeram nos últimos 3 anos e agora é a coroação desse projeto. Então, essa é uma das nossas preocupações. Acima de tudo, nós somos aqueles que veem o esporte e a continuidade. Eu desejo, assim, até que todos os atletas que estejam assistindo agora, que eles vão ter a segurança de que, a partir do ano que vem, vão estar se preparando totalmente, com total apoio, continuidade de tudo que estava planejado para chegarem bem lá em Tóquio em 2021. Para a gente encerrar, no resumo de tudo, qual a maior inovação que vocês pretendem, se eleitos, impactar no esporte brasileiro? O diálogo com a sociedade civil e com a comunidade esportiva. A gente tem, a nossa agenda, como o Emanuel falou, é o esporte. Ninguém tem agenda pessoal. Ninguém está mirando uma cadeira de presidente, uma cadeira de vice-presidente. A gente está mirando a oportunidade e a responsabilidade da desruptura com o status quo, com o modus operandi na qual está pautado a olhar para dentro. A gente tem que olhar para fora. E essa, com certeza, será a grande inovação. Uma inovação como essa, fica muito nítido os vários desdobramentos, os vários ganhos que o esporte pode ter. Poderia elencar vários, o principal deles, participação dos atletas, os comitês gestores. Talvez a grande inovação seja nós termos os comitês executivos, gestores, onde a gente traga a expertise das confederações para dentro. Nós temos presidentes de confederações que são grandes advogados que podem nos ajudar em comitês gestores jurídicos. Nós temos atletas que já são graduados, que já estão fazendo mestrado e que podem e devem ter a oportunidade de participar desses comitês para quê? Para que aprendam ainda mais e possam representar o movimento olímpico, não só com a medalha, que já é muito válida, mas com a capacidade de trabalho em outras áreas de gestão, áreas institucionais de representatividade. Nós temos a oportunidade, a responsabilidade nesse momento, romper com o status quo e apresentar uma nova visão, uma nova linha de trabalho aberta ao diálogo, à democracia e que todos se sintam parte desse movimento, que todos tenham oportunidade e dignidade para poder desenvolver um cerne, né, e desenvolver o DNA de cada modalidade dentro do movimento olímpico brasileiro. Olha, a inovação está toda aí. Rafael falou tudo que a gente precisa realmente apostar. Acho que apostamos realmente numa descentralização de algumas decisões. Acho que o planejamento estratégico do COB
ele cabe dentro das confederações, elas trazerem as suas experiências. Acho que isso é muito válido. Acho que a criação desses comitês é importante para ter também um atleta em cada um deles, para dar uma visão em cada uma das áreas, para que também os atletas se sintam responsáveis pela construção. Acho que isso a gente também bateu muito. E outra é realmente a imagem do esporte olímpico. Eu acredito que o COB ele é uma liderança máxima do esporte no Brasil. A gente precisa retomar aquela imagem positiva, que as pessoas acreditem, que acompanhem e estejam juntos. Acho que essa é a grande inovação, acho que é o retorno da imagem forte que a gente tem no esporte olímpico. E isso eu acredito. Muito bem, esse foi o papo com Rafael Westrup, presidente da Confederação Brasileira de Tênis, que é agora candidato à presidência do Comitê Olímpico do Brasil, e junto com ele, o campeão olímpico do vôlei de praia, Emanuel Rego, que é o candidato na mesma chapa à vice-presidência do COB.